onde você está passando as suas férias? Eu estou aqui passando numa fazenda. E olha quem está atrás de mim aqui. E hoje nós vamos ter uma historinha que, tá bom, não tem nada a ver com ovelha, mas você vai gostar. Então, fique aí agora com o nosso vídeo reprise de hoje. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, a Naomi e eu, para contar hoje uma história muito interessante. Qual é a história de hoje? Bom, a história de hoje tem o título de Filhos Mal Educados. E tem um versinho também. Quer falar o verso? Tá, posso falar. O verso diz: eduque a criança no caminho que ela deve andar, e até o fim da vida ela não se desviará dele. Eu imagino, crianças, que assim como a Naomi, todos vocês são crianças muito bem educadas, né? Né, pessoal? Com certeza, todo mundo é bem educadinho. É verdade. E hoje a história vai falar sobre filhos que não foram bons para com seus pais. E ao mesmo tempo, um pai que talvez não tenha educado muito bem seus filhos. Nossa, tudo isso numa história só? Isso mesmo. Mas vamos lá para a história? Sabe, crianças, vocês conhecem a história de Samuel, não é mesmo? Lembra que ele era pequenininho quando ele foi pro templo e lá ele ficou aos cuidados Do sacerdote Eli, eu lembro disso. Eli era um líder espiritual do povo de Israel. Sim. E ele tinha 2 filhos, né, tia mãe? E isso mesmo, ele tinha 2 filhos. Só que ele não educou direito esses filhos, porque esses filhos, mesmo como sacerdotes, eles faziam muitas coisas erradas. Principalmente quando esses 2 começaram a trabalhar lá no templo juntamente com seus pais, eles davam muito mau exemplo pro povo. Que coisa chata, né, tia Mônica? Que coisa triste! É verdade. E por causa das atitudes erradas dos filhos de Eli, muitas pessoas estavam deixando de ir ao templo e elas também estavam ficando muito indignadas, não só com os filhos, mas também com o pai, o sacerdote principal. O Eli. Isso mesmo. Quando os líderes da igreja, eles não se portam da maneira certa, querendo ou não, infelizmente, o povo acaba falando, né? É isso mesmo. Falam até sem eles fazerem nada errado. Tá, isso aí não é pra hoje. Tá bom, mas continua, tia Mônica. Vamos lá então. Mas Deus, ele estava vendo toda essa situação e não estava gostando nada disso, crianças. Aqueles homens estavam desrespeitando muito, muito a casa de Deus. E não pode, né? Não pode. E é nessa hora que Samuel entra na história. Aquele negócio de Deus falando com Samuel. Samuel! Isso mesmo. Foi nessa ocasião que Deus falou pela primeira vez com Samuel, chamando Samuel e falando para Samuel sobre as coisas erradas que os filhos de Eli estavam fazendo e que Deus não estava se agradando disso. Samuel teve que dizer tudo isso para o sacerdote Eli. Ele foi corajoso, né, tia Mônica? Foi muito corajoso. Mas ele falou para o sacerdote Eli o que estava acontecendo e que Deus não estava se agradando disso. E provavelmente Eli tenha falado também para os seus filhos, mas os filhos não mudaram. Não, tia Mônica. Não mudaram em nada. E aí, certo dia, o povo de Israel teve que entrar numa luta contra os filisteus. Eles sempre estavam guerreando contra os filisteus, né, tia Mônica? Sempre. E os filisteus, eles planejaram um ataque contra os israelitas. E Ofni e Finéias, Ofni e Finéias, que eram os filhos dele. isso, eles, sem consultar a Deus, eles resolveram pegar a Arca da Aliança, que era um objeto que jamais deveria de ser tirado do templo, e eles levaram esse objeto para a guerra, porque eles entenderam que se eles levassem essa arca, eles poderiam ganhar a guerra. Por causa da arca? Sim. Mas não podia ter a arca do templo. Pois é, mas eles fizeram, porque eles se achavam mais entendidos do que todo mundo. E aí, tia Mônica, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que nessa batalha, a arca foi roubada pelos filisteus e também Ofni e Finéias infelizmente foram mortos e o povo de Israel perdeu a batalha. Nossa, tia Mônica, tudo isso por desobediência. Tudo isso por desobediência. Mas o pior ainda estava para acontecer. Pior, tia Mônica. Quando o Eli soube que os filhos tinham sido mortos e, acima de tudo, a Arca da Aliança tinha sido roubada pelos filisteus, ele já era mais idoso e ele estava sentado numa cadeira e ele já estava meio pesado. E aí a cadeira foi para trás, ele caiu da cadeira e ele faleceu batendo a cabeça no chão. Nossa, tia Mônica, ele também morreu. Ele também morreu. Naquele dia, Eli e seus 2 filhos foram mortos e o povo de Deus teve uma grande derrota, simplesmente porque 2 pessoas que não foram obedientes a Deus e nem obedientes ao seu pai,
Eles resolveram fazer o que bem agradava aos seus próprios olhos. Que eles são, hein, tia Mônica? A gente tem que ser desobediente? Não, A gente tem que ser mal educado? não, A gente tem que brincar com as coisas de Deus? nem pensar. Porque tudo isso faz parte da boa educação. Eu quero ser bem educada, tia Mônica. E eu acho que os meus amiguinhos também. Eu tenho certeza disso. Você quer ser bem educado também? Vamos orar por isso agora nesse momento? Então feche seus olhos. Querido Deus, que nós possamos ser obedientes aos nossos pais e viver aquilo de bom que eles nos ensinaram. Continues conosco, nos abençoando, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, queridos. A gente vai, mas logo a gente vai.